O Senhor esteja com vocês. Notaram que eu disse esteja e vocês disseram, ele já está. É a saudação da igreja. Em todas as missas, em todos os encontros, o padre diz, eu desejo que o Senhor esteja com vocês. E o povo responde, que é isso, padre? Ele já está. Então esse conceito de que a presença de Deus entre nós, nos iluminando, o tempo todo está falando com a gente. E este é um momento que nós vamos também falar a Deus, e Deus vai falar conosco. Quer continuar a cantar ou eu já posso falar? Então vamos falar já. Vamos conversar então, pode sentar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu notei que vocês adotaram o slogan, a família como vai. Isso é antigo, né? Eu me lembro de Padre Novo, nós falávamos isso já, e foi até uma das campanhas da família e da fraternidade. Mas é uma pergunta que deve ser dita o tempo todo. Mais do que isso. Como irá? Como será? Então não dá para falar a família como foi, como vai e como será, sem a gente colocar a história da igreja, a sociologia da igreja, a filosofia, a psicologia e a teologia. Nós precisamos dos teólogos, doutores assim, em pensamento católico, para nos ajudar a pensar a família. Precisamos de sociólogos para como é que eu vou dizer, assimilar e compreender o comportamento da família no mundo inteiro. Precisamos dos filósofos para aprofundar a família. Precisamos, é claro, de uma série de experiências humanas e de estudos para nós começarmos a pregar sobre a família. Assim como ninguém pode sair por aí pregando sobre Jesus Cristo, se não estudou Jesus Cristo na Bíblia e na história da igreja, também não dá para falar sobre a família de qualquer maneira, porque as facetas são muitas. E em cada país, em cada povo, em cada cidade, em cada região, a família tem a sua característica. E todos eles, somados, pai e mãe, e filhos, e avô, e vó, começamos a entender o que é a luz de Deus sobre o casal. Nós cantamos a missa todos os dias, no domingo sobretudo, o hino do Glória. Muita gente nem para pensar o que quer dizer isso. É que nós começamos a missa saudando todo mundo. Eu acabei de fazer isso agora. Bem-vindos, o Senhor esteja convosco. Ele já está aqui. Aí, em seguida, na missa, os casais que estão lá, as famílias, as crianças, os mais idosos, começam a dizer, eu admito que eu sou pecador. Todo mundo, até as crianças que são inocentes. Eu admito que eu tenho pecado, que eu não cheguei lá, eu quero me purificar. Então nós começamos a missa dizendo, Senhor, nós erramos. De vez em quando, muitas vezes, tende piedade de nós. Mas para que a igreja não seja uma igreja lúgubre,
culpado da vida eterna. Deus não quer que a gente saia por aí dizendo, sou culpado, sou culpado. Uma coisa é admitir o pecado. Outra coisa é viver sob o jugo do pecado. Então a igreja diz, vamos pedir perdão. Mas logo em seguida a igreja diz assim, vamos cantar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É luz. Para os hebreus, a palavra em hebraico, que depois foi traduzida como glória, não queria dizer nada mais do que a luz que não se vê, a luz de Deus, mas que joga seu brilho sobre as nuvens. E a narração diz isto. O povo caminhava no deserto e não sabia para onde ia. Precisava da luz de Deus para enfrentar aquele deserto. Então o que fizeram? Deus mandava a sua luz que ninguém via. Nem Moisés pôde ver. Não era possível. Nós não temos capacidade de ver a luz de Deus. Então ele dava sinal e só uma nuvem, não eram todas, uma nuvem brilhava. Aí o povo hebreu seguia aquela nuvem e dizia assim, olha a luz de Deus brilhando atrás da nuvem. A palavra para isso, traduzida para o latim, era glória. Então, a glória é a luz que não se vê, mas que ilumina. E o povo de Deus cresceu com esse conceito. Eu não vejo a luz, mas eu sei que ela está lá, porque ela reflete nos outros. Na nuvem, nos acontecimentos, no pai, na mãe, no avô, num povo. Eu não vejo, mas reflete. Numa criança, num velhinho, eu não vejo a luz de Deus, mas eu sei que está ali, porque está refletida em alguém. Por isso que a gente diz que uma pessoa é iluminada. Quando Jesus falava, o povo ficava todo assim, sem saber o que dizer. Ele tinha a glória. Ele era a glória. Então o povo dizia, hoje vimos e ouvimos maravilhas. O que era? Era a luz de Deus que estava em Jesus. Ele era a luz. Deus diz o Evangelho. E essa luz esteve no meio de nós, mas o povo não quis ver. É porque nós não somos capazes de entender e de ver a luz de Deus tão claramente. Só podemos ver através dos santos, dos iluminados, dos sábios, do amor de uma mãe, de um pai, do sacrifício de quem cria filhos, de quem deseja uma família, quem sonha com uma família, vive por isso, sofre por isso. E o que é isso? Isto é a glória de Deus brilhando nas pessoas. E o maior brilho que se conhece é o brilho da família. Porque o bispo vem da família. O Papa veio da família. Eu vim. Os padres vieram. Vocês vieram. Alguns renunciam ao direito de ter uma família por querer ajudar todas as famílias. Não é que nós não queremos família. Renunciamos
em favor das famílias que têm essa vocação. Então a mulher diz, eu gostaria de ser mãe. O homem diz, eu gostaria que fosse pai. Que Deus me mande um filho. Vários filhos. A mãe também. Eu, se possível, quero 2, 3, 4 filhos. Eu quero ser mãe. É a luz de Deus atuando na mulher, na menina, no rapaz. Ontem, a minha sobrinha neta teve o primeiro filho. A primeira coisa que ela fez, mandar uma mensagem para mim, dando o nome dele e dizendo, a luz de Deus brilhou em nós. Porque eles entendem a nossa conversa. Então, ontem brilhou a luz, uma nova luz, naquela família, da Priscila, minha sobrinha. Isso quer dizer, Deus fez mais uma luz. Que veio da luz dos pais, do pai, da mãe e da família. Por isso a importância da família que brilha. Da família gloriosa. Da família que vive cantando glória a Deus. Lá nas alturas. Glória a Deus aqui na terra. Aqui na família. Porque tudo isso é luz de Deus. Eu pedi aos editores que vão fazer uma tradução de um livro do Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, com o título é Dio e il mondo. Deus e o mundo. Essere cristiani nel nuovo milênio. O que é ser cristão nesse novo milênio? Isso foi ditado pelo Papa, conversado com o jornalista Peter Seewald, que conversou com o Papa durante vários meses. Um jornalista alemão. E o que está aqui é uma sociologia do Papa sobre o ser humano, principalmente sobre a família. Esse livro não foi traduzido, mas vai ser agora por 2 editoras. Muito do que eu prego sobre a Maria e sobre a família veio da sociologia e da teologia deste Papa. Mas, claro, os outros documentos da igreja, todos eles. Saiu uma também a meu pedido, mas já havia sido planejado pela CNBB, um tipo de simpósio sobre a família, que já existe, eu acho que há uns 10 anos pelo menos, Equilíbrio da Família. É um simpósio. Isso já existe em livro. Tudo que se já falou sobre a família na Igreja Católica está ali. Grosso assim. Depois há outros livros, grossos assim também, sobre a mulher, o homem, os filhos. Participei do último encontro para os jovens, tipo de sínodo com os jovens, que agora já saiu o documento. E lá, o que falamos? Família. Falamos dos jovens, sem família, com família, preparado para a família. Família, família, família. Sempre tem que haver. E nos livros de história do cristianismo, ainda que não se fale explicitamente sobre a família, não é possível falar de história do cristianismo em todas as religiões. Sobretudo em todas as igrejas.
se nós não perguntarmos como é que era aquela família no tempo de Jesus. Como era a família no tempo de Moisés. Como era a família dos hebreus. Dos povos que brigavam com o povo hebreu. Como era a família entre os gregos. Como era o homem e a mulher e os seus filhos entre os romanos. O que a igreja fez para mudar aqueles costumes? A igreja pregou a sua sociologia, a sua teologia, a sua cultura, vinda já dos profetas, e foi desenvolvendo, nesses últimos 2000 anos, o conceito de homem que gerou um filho, mulher que gerou 2, 3, 4, 5 filhos e educou. A palavra educar vem de ex ducere. Eu pego daqui, levanto e faço essa pessoa maior do que eu. Isso é educar. Seus filhos podem ser maiores do que vocês, mas é o que vocês querem. Vocês pagaram dinheiro para isso, faculdade. Muitos de vocês não tiveram chance de ter uma universidade. Seus filhos têm. Muitos de vocês nem de escola tiveram algumas, mas seus filhos têm. E vocês deram tudo que puderam para aquela menina, para aquele menino, porque vocês queriam educá-los. Vocês queriam que eles subissem, até ficar mais alto do que vocês. Mas é por isso que vocês são grandes. Levantar o seu filho. O que faz um pai quando fica feliz quando tem um filho? Ele pega e levanta o filho. Para mostrar, olha, eu tenho um filho. Você pega a criança lá de baixo, você se deita com a criança, você levanta e põe a criança mais alto do que você. É o carinho que faz o pai fazer isso. A criança monta nos ombros do pai e se aninha no colo dos pais, da mãe, e depois mais alto. E a mãe faz isso. Porque vocês instintivamente, vocês querem que seus filhos sejam mais do que vocês. Mas também existe a correlação. Os filhos têm que entender que estão mais altos porque os pais os elevaram. Portanto, a primeira palavra que existe é de gratidão. O Senhor me elevou, a senhora me elevou para eu conhecesse mais. E eu sou grato. Então agora, quando eu cheguei lá, eu preciso elevar vocês também. Isso é educar. Educação é bem isso. Vou te dar o melhor, mesmo que eu não tive, para que você seja mais pessoa do que eu. Mas como é possível? Se você amar como eu amei meus filhos, se você amar seus filhos como eu amei vocês, se seu pai amou você tanto, e se você um dia quando tiver filho, amar como o pai, então a família melhorou. A família como vai? Vai bem porque os pais elevaram seus filhos, os filhos são agradecidos e todo mundo sofre junto. Mas todo mundo se alegra junto. Então esse conceito é muito bonito. E o Papa Bento XVI fala muito dos pais educadores, formadores e o perigo da família formatadora.
O Papa fala disso. O que é uma família educadora? Acabei de falar. O que são pais formadores? O que é que forma? Olha, você tem bolo, você faz bolo em casa, você faz pão, então você tem uma forma, porque senão o pão não vai ser cozido de maneira adequada. Então você usa a forma grande ou pequena de acordo com o que você quer fazer. Aí você põe fermento. E daí, quando aquece, sofre os calores, mas quando vem é um pão que foi formado. Estava numa forma. E isso é uma experiência que a humanidade inteira descobriu. O pão tem que pôr numa forma. Pode fazer fora também, mas tem que ter forma. Aí chega o dia em que você quer forçar esse pão dentro disso aí. Não adianta, porque tem fermento. O pão tem que ter fermento para crescer. Se você fizer isso, não vai dar um bom pão. Só vai a partir do momento em que você dá espaço para aquela massa crescer. É assim os filhos. E naquele dia, você descobre a diferença entre um pai formador, mãe formadora, e pai formatador e mãe formatadora. Prende o filho. Pensa no lugar do filho. Determine o que o filho tem que fazer. Não funciona. Cada pessoa foi criada para ser ela mesma. Não adianta repetir tudo que a mãe fez, que a mãe mandou. Mandou não funciona. O que vai funcionar é o que você levou o filho a compreender. E isso exige muita paciência. 20, 30, 40 anos de paciência até que o filho acorda. Alguns não precisam de 40 anos. Alguns filhos, aos 16, 17 anos, entenderam. A mãe diz assim, está pronto. Está fazendo faculdade, está trabalhando, é um bom filho, é um bom irmão. A menina também. Graças a Deus, Deus me deu um bom filho e me deu a graça de educar direito. Eu confio na minha filha. Eu confio no meu filho, porque ele pensa. Eu não faço música por fazer. Quando Deus me deu a capacidade de fazer música, Ele me deu, com os estudos que eu tive, eu venho de família muito pobre. E meu pai era paralítico, minha mãe também. Então, eles não tinham dinheiro para pagar meus estudos. Mas eu queria ser padre. Então, os deonianos, os padres, eu moro naquela casa há 71 anos, porque eu já era coroinha naquele tempo. Eles, vendo que eu tinha talento, incentivaram. Andei pelo mundo inteiro, estudei em tudo que é lugar, pude, falei várias línguas, e isso me ajudou para quê? Para ensinar meu povo a pensar. Então não foi por acaso que Deus me inspirou a canção que o mundo inteiro canta. Amar como Jesus amou. Sonhar. Como Jesus sonhou. Pensar. Como Jesus pensou. Viver. Sentir. Sorria. E ao chegar, sentir.
Eu fiz essa canção na Universidade de Coimbra, Portugal. Uma menina de 9 anos, loirinha. O pai trouxe e ela pediu uma entrevista comigo. Conversei, achei tão bonito o encantamento da pequena e o pai, apaixonado, vendo a filha fazendo matéria de escola. E aquilo mexeu comigo. Naquela noite eu fiz a canção, Deus me deu, saiu a música, de repente. E cantei na igreja de Arroios, em Lisboa. Explodiu. 1974, está no mundo inteiro. Agora, mais do que amar como Jesus, que todo mundo deve fazer isso, a igreja diz assim, só amar não basta. Claro que é essencial, mas só não basta. Também tem que sonhar como Jesus e como os pais. Quero que meu filho seja alguém. Minha filha. Quero que minha família caminhe nessa direção. São sonhos. Tem que ter, senão você fica marcando passo só no lugarzinho. Depois vem pensar. Essa palavra liquida com qualquer ser humano. Quem não entendeu que Deus quer que pensemos, não entendeu a sua fé. O cristão tem que pensar. Pensar em Deus, estou pensando em Deus. Olha aí, pensar em Deus. Pensar num namorado, na namorada, no noivo, na noiva. Pensar no casal, está trabalhando, pensando na esposa. Pensando no esposo, nos filhos. Vou lá buscar o pão de cada dia, mas como é que está minha esposa? O que vocês dizem, meu amor? Porque vocês estão pensando. E não só isso, vocês estão contemplando. Não basta só pensar, também é muito bom. Pobre de quem não pensa, vai ser um ignorante. Pior ainda, ele vai ser uma pessoa meio inútil. Porque nós nascemos para pensar novo jeito de ser e aprofundar o nosso jeito de ser. Nós somos um adjetivo, perdoe-me, nós somos um substantivo que sustém, rodeado de muitos adjetivos. Bom, alegre, feliz, isso são adjetivos. Todo marido é chamado a adjetivar, colocar nessa substância que é essa mulher, os adjetivos, os valores. Mesma coisa. A mulher, então, contribui para que o seu esposo apareça com seus valores. E ela ajuda o marido a ter e acrescentar valores. Mesma coisa a esposa. O marido diz, ela é linda, eu gosto muito dela, eu quero viver com ela. Por quê? Ela tem tanta coisa boa. E você pode dar algum valor ou mais para ela? Eu acho que eu posso. Acho que eu posso sim. Eu também tenho meus valores. Isso é casamento. Acrescentar valor na outra pessoa que já tem valor. E o casamento dá certo quando os dois acrescentam valores. Valor de mulher, que o homem não tem. Valor de homem, que a mulher não tem. E os valores em comum que aí vocês, os dois lados têm. E aí vem os filhos. Cada um com o seu pequeno valor, que deve crescer. Isso tudo é uma
pedagogia da fé. Para que a igreja possa viver a sociologia da fé. Nós, família, cabemos em que cidade? Em que bairro? Em que comunidade? Eu caibo nessa comunidade onde eu estou rezando e orando. Eu entrei de corpo e alma nessa realidade, então eu estou vivendo esta sociologia. Eu sou sociável. Eu quero bem das famílias ao meu redor, não só a minha. Eu quero bem os vizinhos. Eu quero bem o meu país. Eu faço política, porque eu quero mudar meu país para melhor. Como está, não dá. Eu não concordo com essa política. E eu falo. Agora, há coisas boas, então eu elogio. Não importa se é esquerda ou direita, desde que seja decente. Se tem um bando de ladrão lá, então não tem valor. Jogou fora os valores. Mas política é coisa boa. A família tem que ajudar. Não dá para jogar fora. Ah, não quero falar de política. A igreja diz que tem que fazer. Nesse livro aqui, que é o Concílio Vaticano II, está cheio, deve ter mais de 140 páginas sobre a sociologia de um povo, a política de um povo e a espiritualidade de um povo. A igreja atualizou tudo isso pegando da Bíblia. Mais do que isso, a igreja continua dizendo, sem pai e mãe não dá. E se não houver pai e mãe, então que venham os educadores, que venham as irmãs educadoras, os padres educadores, os casais educadores, que venham os movimentos familiares para educar criança e filho e ajudar a igreja. Que venham os leigos que têm o dom do casamento e o dom de criar filhos para orientar, eu disse orientar, os padres, os bispos, porque nós não sabemos o que vocês sabem. Quem tem 4, 5 filhas sabe mais do que eu sei, porque eu não tive isso. Quem faz 20 anos, 30 anos, está cuidando de filhos, claro que você sabe mais do que eu. Eu sei algumas coisas mais do que vocês, por causa dos cursos que eu fiz, das leituras que eu fiz e dos títulos que me deram. Está bem, mas isso não basta. Eu preciso ouvir os leigos. As queixas deles, vocês têm razão, quando nós não ajudamos vocês. E vocês têm razão quando dizem, olha, a igreja está meio devagar. Nisso eu não concordo. Isso é cristianismo. Por exemplo, se eu souber dizer concordo, discordo, eu estou pensando. E eu estou sendo franco, sincero. Se eu só discordo, então eu não sou um bom católico. Se eu só concordo, também não sou um bom católico. Aí eu sou um joguete na mão do pregador, que vai lá, fala bonito, mas quem tem que viver é você. Então, é fundamental que o leigo pense com a igreja. É fundamental que você que é formado em direito, sociologia, pedagogia, filosofia, engenharia, você sabe isso, você estudou, você tem essa cultura, você é médico. É claro que você pode ensinar o padre, porque nós não estudamos isso, estudamos outras coisas. Então, a família
é um depósito onde há tudo isso. E uma boa mãe, nossa, não dá para descrever. Um bom pai, não dá para descrever. Mas o bispo e o padre, sabe, esse senhor é muito bom. Essa senhora é ótima. Eu acabei de receber mais um título numa universidade aí. E lá estava um bispo, um grande sociólogo católico, padre. Estava eu, estava em memória, porque ela já morreu, mas o filho foi receber no lugar, a Zilda Arns. Essa mulher, ela não tem adjetivo para descrevê-la. Essa mulher é demais. Viveu para os outros, ensinou a ser mulher, a ser médica. Ela era médica, irmã de um grande cardeal, Dom Paulo Arns. E ela, na humildade dela, e Dom Paulo, eu convivi com Dom Paulo muitas vezes, aprendi muito com ele. Então eu dizia, meu Deus, que mulher extraordinária. Morreu entre os pobrezinhos, lá no terremoto. E o filho, então, veio receber no lugar da mãe. Esta mulher é santa. Eu convivi também, com a graça de Deus, irmã Dulce, fiz muitos shows em benefício da obra dela. Que mulher completa. Mãe, a outra, essa irmã, e toda essa gente veio de uma família. E todos eles beberam o amor de mãe e de pai no começo. Depois eles aprenderam a cuidar dos outros. Mas nós existimos pela família, para a família e com a família. Não é à toa que na missa a gente diz, em Cristo, por Cristo, com Cristo. Podemos dizer também, na família, com a família, pela família. Por quê? Porque senão não dá para viver. Deus nos mande homens santos e sábios, que sejam pais. Mandou muitos que não são pais, mas vivem a serviço da família. Mandou mulheres muito santas, e o modelo é Maria. Porque nós temos esperança. O mundo pode mudar, e vai mudar, à medida que a família pensar como Jesus pensou. E possamos então terminar dizendo assim, a família como vai? Se for como a Maria de Nazaré, e a família de Nazaré, então vai bem. E se continuar sendo, será melhor ainda. Então eu modifiquei a minha oração, Maria de Nazaré. No final eu ensino para vocês porque eu mudei. Isso eu fiz também em 1973. Vocês podem cantar comigo nessa reflexão. Maria de Nazaré, Maria. Ave. Mãe de Jesus.
Maria, que eu quero bem. Santa Maria. Santa Maria, rogai por nós. Glória por nós. De novo. Santa Maria, nós temos mãe, nós temos mãe. E eu só termino com esta frase também do Papa Bento XVI. Todos os casais têm que ser nídicos. Desejo de um ninho. Tem que ser nidíferos. Que nem o filho que leva o ninho onde vai. Fica lembrando os pais. Nidífero porque planta ninhos, cria ninhos. E depois, nenhum deve ser nidífago. No Brasil e no mundo inteiro, aumentou muito o número de mulheres que fogem do ninho. Homens que fogem do ninho, que abandonam o ninho. Aí, a maior tragédia é isso. Homem que não assume a família. Casou, mas não assume. A mulher também. E daí vem aborto e todas as coisas que nós já sabemos. O Papa então dizia, precisamos ser nidíficos. Por quê? Porque nós nascemos de um ninho e somos chamados a criar ninhos e aperfeiçoar os ninhos. Deus ilumine vocês, para que vocês sejam iluminados, iluminadores, perdoados, perdoadores, e que vocês sejam evangelizados e evangelizadores, porque essa é a missão de vocês. Boa tarde. Uma salva de palmas ao nosso querido Padre Zezinho.